Shalom, querido, querida, Deus abençoe sua vida. Mais uma palavra de esperança para o seu coração. A oração que muda corações. Eu quero te abençoar em nome de Jesus e declarar que essa palavra não voltará vazia e dará fruta 100 por um no teu coração. Glória a Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 36, a palavra de Deus diz: E disse, deixe-me, porque raia a alvorada. E Jacó respondeu-lhe, não te deixarei, se não me abençoares. Vou repetir. E disse, deixe-me, porque raia a alvorada. E Jacó respondeu-lhe, não te deixarei, se não me abençoares. Quando Jacó lutava com Deus ali no Val de Jaboque, em Peniel, né, o anjo do Senhor que lutava com Jacó, disse para ele, deixe-me que já está amanhecendo. E ele disse, não vai subir enquanto não me abençoar. Então Jacó passou ali uma noite inteira lutando, angustiado, uma noite de angústia diante da face de Deus. E o interessante é que seu irmão Esaú estava com raiva dele, porque ele lhe roubou a primogenitura, e o irmão dele, Esaú, estava atrás dele. Mas aquele dia, a alma de Jacó foi liberta, depois de uma intensa busca a noite inteira pelo Senhor, e lutando com Deus. Porém, naquele momento que Jacó orou ao Senhor e lutou com Deus, a angústia e a pressão espiritual desapareceu da vida de Jacó. Medo, angústia, desespero desaparecem quando você está na presença de Deus. Ele tinha ali um irmão furioso atrás dele, querendo matá-lo, querendo persegui-lo. Porém, Jacó orou ao Senhor, buscou a Deus, e a oração de busca de Jacó fez algo tremendo. Enquanto Jacó orava, nós sempre falamos que Deus mudou a vida de Jacó, e ele chamou aquele lugar de Peniel, porque a vida dele foi salva, foi liberta, foi transformada. Mas além da vida de Jacó mudar, aconteceu algo poderoso quando Jacó estava orando. O livro de Gênesis, capítulo 33, no verso 4, diz assim: Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, caiu sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Olha que interessante. Então, a oração de Jacó em Peniel não só mudou Jacó, não só tirou o medo e a angústia da vida de Jacó. A oração de Jacó em Peniel mudou o coração do irmão de Jacó. A oração de Jacó em Peniel mudou o coração de Esaú. Esaú estava atrás dele, perseguindo ele, querendo matá-lo pelo que ele tinha feito, pelo engano que ele tinha feito, por ter lhe enganado, com muita raiva, com muita ira, com muito ódio. Mas quando Jacó orou, não só Jacó mudou, não só o medo foi embora, mas o coração do seu irmão mudou. Então, meu irmão, saiba que quando você busca a Deus intensamente e ora ao Senhor, a oração pode mudar as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 33, no verso 10, a palavra diz que Jacó pediu para que Esaú aceitasse o presente que ele tinha lhe enviado na frente. Jacó viveu na frente de seu irmão o que viveu na noite que recebeu o favor de Deus. Quando ele agarrou naquele anjo, o anjo pedindo para que o soltasse, ele falou, não solta enquanto não lhe abençoar, e o medo foi embora, a angústia foi embora. Ali ele viveu também esse momento na frente do irmão, falando para o irmão aceitar o presente. Ele enviou presentes na frente, e o irmão foi vendo aquilo, e o coração dele foi sendo transformado, a ponto de quando ele chegou, quando eles se viram, o irmão já não queria mais matá-lo, o irmão já não tinha mais raiva dele, mas o abraçou e choraram juntos. Em Gênesis capítulo 32, no verso 31, a Bíblia fala que Jacó saiu mancando ao
pôr do sol. E agora, Jacó, depois dessa oração e dessa busca intensa a noite inteira pelo Senhor, que mudou a vida dele e que mudou o coração do irmão dele, do seu inimigo naquele momento, daquele que estava furioso contra ele, agora ele tinha uma muleta e ele tinha que sair dali andando mancando, e arrumou ali uma muleta, um pau para ser uma muleta, porque ele precisava agora andar com uma muleta. E qual era a muleta de Jacó? A muleta de Jacó é a fé que agora ele precisava para caminhar a partir daquele momento. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, e a partir dali ele iria depender de Deus para sempre. E ele agora tinha uma muleta, e essa muleta era a fé. Jacó precisaria da fé. No livro de 2 Coríntios 12, 9, parte A, fala que a graça do Senhor nos basta. Agora Jacó não dependia mais de sua própria força, mas da força de Deus na vida dele. Então, quando nós temos um encontro face a face com Deus, eu tive um encontro face a face com Deus, e você? O Senhor transformou tudo em mim. Quando nós vamos para o Senhor, quando nós temos um encontro face a face com Deus, como Jacó teve, Deus transforma-nos em tudo. Então Deus, Ele não te aceita como você é. Deus te recebe como você está. Porque quando você vem para o Senhor e tem um encontro com Ele, Ele transforma tudo em você. Eu tive um encontro com Deus face a face, e Deus transformou tudo em mim. E mais do que isso, Deus mudou o coração daqueles que eram contra mim. A oração muda tudo. Diante de uma grande adversidade, você começa a ter atitudes positivas. E Jacó, naquele momento de pressão, ele foi buscar ao Senhor a noite toda. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua atitude quando você está vivendo um momento de pressão, de perseguição, de dor, de medo, de angústia? Qual é a sua atitude? Nós precisamos aprender a entrar na dimensão da fé, porque quem entra na dimensão da fé se torna uma pessoa incomum. A fé nos faz sermos pessoas diferentes, e ali Jacó recebeu a fé, recebeu essa mudança na vida dele e na vida do seu irmão. Deus aplacou a raiva que poderia ter matado, que poderia ter destruído. E isso o Senhor vai fazer quando você começar a orar. Deus vai aplacar a ira daqueles que são contra você. Deus vai tirar a raiva daqueles que são contra você, e vai tirar o seu medo, a sua angústia. E aquilo que teria que ser uma calamidade, uma tragédia, vai se transformar num momento de cura, de libertação e de restauração. A oração muda o seu coração, mas também muda o coração das pessoas que estão contra ti. Isso aconteceu com Jacó. Então, olha que coisa interessante. O que uma pessoa estima no coração, ela começa a confessar com seus lábios. Se o pensamento de alguém é bom, a sua personalidade também é boa. Nós temos que guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus nos prosperam. Provérbios 21, 5. Então, nós precisamos olhar para Deus e não para os fracassos. Nós precisamos andar com essa muleta chamada fé. Depois que Jacó passou por aquele momento de oração, ele nunca mais andou da mesma maneira. O andado dele agora era diferente. Tem um texto em 1 João, no capítulo 5, verso 4, diz: tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem entra na dimensão da fé se torna uma pessoa incomum. Como entrar na dimensão da fé? Eu preciso saber de coisas importantes. Duas coisas que são importantes eu saber, para que eu entre na dimensão da fé que Jacó entrou, para mudar a minha vida e mudar a vida e o coração de outras pessoas. Mas antes de eu falar dessas duas coisas, existe algum coração que você quer que Deus mude? Na sua casa, seus familiares, seus discípulos, sua família, seus amigos, seus colegas, seus filhos? Tem algum coração
que você precisa que Deus mude, que Ele aplaque a raiva, que Ele transforme o rancor em compaixão, o ódio em amor, a vingança em perdão? Existe algum coração que você crê que Deus pode mudar, além do seu? Ore a Deus, faça como Jacó, porque a oração muda as coisas. Primeira coisa que eu preciso saber, para que eu possa entrar na dimensão da fé, eu preciso saber que a fé é somente para os filhos de Deus. João 1,12, né? Deus deu poder de sermos feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Mas em João 12:24, parte B, fala que um grão de trigo, quando cai, ele morre, ele dá mais fruto ainda, mas se ele não morrer, ele não dará fruto. Mas um grão de trigo caindo na terra, ele tem que morrer para que frutifique, falando de Cristo. E nós precisamos morrer. A semente morre, mas dentro da semente brota uma planta com raízes. Então a palavra de Deus, Jesus diz que a palavra de Deus é a semente de Deus em nós. E quando ela entra em nós, ela precisa brotar algo com raízes dentro de nós. Mas a semente, ela precisa morrer quando ela cai na terra. Então, filho de Deus é aquele que recebeu a Cristo. Nós somos filhos porque recebemos o teu nome e fomos feitos filhos de Deus. E a fé, só pode entrar na dimensão da fé quem se tornou filho e filha de Deus. E uma outra coisa que eu preciso para mim entrar na dimensão da fé é crer que a fé é crer e acreditar. E mais do que acreditar, crer naquilo que Deus disse. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10:17. Assim como o homem pensa, assim ele é, diz Salomão em Provérbios 23:7. E em Mateus 12:34 fala que da abundância do coração fala a boca. Olha lá a ostra quando ela está no fundo do mar, porque ostra de água rasa não gera pérolas, mas as de mar profundo, as que estão no fundo do mar, entra um grão de areia e fere a ostra. Ela começa a cobrir aquela ferida, cobrir com camadas aquela ferida, e aquela ferida se transforma em pérola. Eu creio que cada grão de areia e cada ferida que Deus permite que você passe é para você transformar essa ferida em algo de grande valor na tua vida. Você decide o que fazer com as feridas. Ou nós ficamos feridos a vida toda, ou nós morremos no fundo desse mar, ou nós fazemos cada ferida se transformar em uma grande pérola de valor. Olha que tremendo. Então eu acredito em Deus e eu obedeço a sua palavra. Por isso a fé vem pelo poder do Espírito Santo. Jacó foi usado com fé naquele momento. Orou a Deus, buscou a Deus no Val de Jaboque, em Peniel. A vida dele foi transformada. E a vida do seu irmão também foi transformada. E aquilo que era para ser terrível, uma morte, se transformou em um momento de perdão, de compaixão e restauração. Porque nós vivemos pela fé. A fé, e pela fé nós oramos. Pela fé nós declaramos aquilo que é invisível e trazemos para o visível, para se tornar visível e real no nosso meio. Então ore, clame a Deus por essa situação. Pede Deus para mudar corações. Pede Deus para mudar o teu coração. Faz como Davi em Salmo 51. Pai, renova em mim um espírito reto. Me dá um coração, um novo coração. Me purifica com isopo. E o Senhor disse em Ezequiel 36:26 que nos daria um novo coração. Um coração de carne e não de pedra. Para que pudéssemos adorá-lo, servi-lo. Sempre, quando você ora, Deus não muda só o teu coração. Deus muda o coração das pessoas que estão se levantando contra você. Deus muda o coração de juízes.
Deus muda coração de advogados, Deus muda coração de magistrados, Deus muda coração de políticos, Deus muda coração de autoridades, Deus muda coração de familiares, mas aquilo que era para ser vergonha e dor vai se transformar em uma situação de perdão, restauração e cura. Você crê nisso? A oração muda as coisas, a oração muda as pessoas, a oração muda as circunstâncias. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agora orar e pedir ao Senhor, esse coração que está nos ouvindo agora, seja transformado pelo teu poder. Se há raiva nesse coração, se há ódio nesse coração, se há rancor nesse coração, se há tristeza nesse coração, tira, Pai, em nome de Jesus. Renova em nós um espírito reto, dá-nos um coração quebrantável, um espírito inabalável, e purifica-nos com o teu sangue. Tira esses sentimentos do coração dessa pessoa que está nos ouvindo e coloca nela um coração puro, um coração de paz, um coração de compaixão. Muda as circunstâncias difíceis, aquilo que está escrito para dar errado. Oh, Pai, nós hoje declaramos que vai ser vitória. Aquilo que o inimigo está armando para destruir, roubar, matar, arruinar, Senhor, muda as circunstâncias e faz com que se transforme em um momento de vitória, de restauração e restituição. Pela fé nós oramos, pela fé nós declaramos essa palavra com autoridade e pedimos ao Senhor, muda as circunstâncias dessa vida, muda o coração dos nossos familiares, muda o coração daqueles que estão longe de Ti, daqueles que se levantam contra nós, em nome de Jesus, e salva, Senhor, e muda também e transforma o nosso coração, não nos deixe sair desse lugar sem a Tua bênção, sem antes nos abençoar. Não saia deste lugar, porque a Tua presença é real e a oração pela fé transforma situações. Eu quero pedir ao Senhor, transforme essa situação, muda essa situação de calamidade e transforme em uma situação de paz, de vitória, em nome de Jesus. Eu te abençoo hoje e sempre, e você que recebe diz amém, amém. Glória a Deus. Filho, filha, Deus te abençoe. Dá um like aí no nosso canal, pega essa palavra, compartilha com alguém que você conhece, aí manda o link, copia o link lá no YouTube, você vai compartilhar, tem o link, você joga lá nos seus grupos de WhatsApp, manda para o WhatsApp de pessoas individuais e abençoa alguém. Nos segue aí no canal do YouTube e leve a palavra de esperança, nos ajude a multiplicar essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no coração, graça e paz.